Paz do Senhor a todos. Amém. Aleluias. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Já agradeço a oportunidade pelos nossos pastores, pastor Davis, pastor Érica. Eu tenho uma pergunta, licença, para perguntar. Quem é que tem a certeza que a partir do momento que você entrou naquela porta, você está glorificando a Jesus Cristo com sua vida? Só levanta sua mão para me ver. Quem tem essa certeza? Se não tiver essa certeza, eu quero falar algo para você. Se você respira, se você acordou essa manhã, é porque o Senhor quis que você glorificasse a vida dele de alguma forma. O Senhor te dá uma oportunidade nessa noite de o glorificar. E nessa noite, a gente vai estar falando ainda de uma série chamada Guerra. Então, enquanto você tem suspiro, ainda tem chance de você vencer sua batalha. Amém? Olha, vou ser direto. A igreja de Cristo é comparado dentro da Bíblia como um corpo. E toda vez que um membro do corpo se machuca, a gente sente, verdade? Eu e você, se a gente estiver andando e tropeçar, por mais que o corpo não vai sentir todo, mas aquele dedinho pequenininho que chutou o chão vai doer muito, não vai? Essa semana algo grande aconteceu e eu achei muito bacana da gente ter escutado aqui sobre missões, porque nessa semana, se não me engano foi quarta-feira ou terça-feira, aconteceu algo muito grande, marcante aqui dentro dos Estados Unidos. Eu não estou aqui para fazer política nem nada, eu estou aqui para falar de vidas cristãs que estão sendo mortas pelo nome de Jesus. E qual que é o nosso posicionamento? A gente escutou sobre missionários que morreu, a gente sabe que nessa semana Charlie Kirk, ele morreu, enquanto eu estava falando ali, por mais que ele estava debatendo, mas ele tem uma visão cristã, e eu e você somos chamados para ser missionários aonde a gente está. Se você trabalha na padaria, sua missão é falar de Jesus na padaria. Se você é chamado para um debate igual o Charlie Kirk, a missão dele era mostrar Cristo através dos debates. Se você é um missionário, sua missão é mostrar Cristo nas missões. Dependente do que você faz, nós todos somos chamados para uma missão, revelar a face de Cristo para aquele que não conhece. Amém? Então, nesse momento, em consideração por todos os mártires que existem na Terra, por todas as pessoas que morreu, as que desapareceu, que a gente não sabe onde está, se você não sabe o que fazer em 1 minuto de silêncio, eu vou falar para você o que a gente vai fazer. A gente vai ficar 1 minuto em silêncio na presença de Deus, em memória a todas as vidas que morreu pelo Evangelho de Cristo. Amém? Vamos fazer então 1 minuto de silêncio. E eu quero te convidar que, nesse momento, não fique com a mente vazia. Use a sua mente como uma arma de oração. E ora o Senhor por 1 minuto, lembrando de todas as vidas que se foi pelo nome do nosso amado Jesus. Amém? Se o silêncio na presença de Deus te constrange, é porque talvez eu e você está passando muito pouco tempo no silêncio com Deus. Então a gente é chamado para esses momentos de silêncio, refletir. E eu quero falar o título da mensagem. A gente está falando de guerras e o título é Travando as Batalhas Internas. O primeiro versículo está em Isaías 26, versículo 3. E após da leitura eu já vou estar orando.
Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Senhor Deus soberano, Pai, aqui estamos junto à presença do Teu Filho Jesus Cristo, juntamente com a doce consolação do Espírito Santo, convocando a Tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Não viemos para escutar uma canção bonita, não viemos para escutar uma pregação, nós viemos para Te ver, Jesus. Abra nossos olhos para Te ver, Jesus. Nos dê sensibilidade para entender o que o Senhor quer falar nos nossos corações, Pai. Que as autoridades dos céus possam estar sobre aqui nesse momento, nessa terra santa. Onde pisamos é terra santa, Jesus, porque o Senhor está aqui. Constrange nossos corações com a Tua presença, Senhor Jesus. Nos leva em águas profundas, onde a gente não dá pé, onde a gente vai ter que atravessar nados na Tua presença, Jesus Cristo. A gente ora em Teu nome. A gente ora no Teu nome, Jesus Cristo, que essa noite seja tudo sobre o Senhor e que Sua palavra possa soltar sobre nós, para que a gente possa sair daqui carregando algo a mais dos céus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ele merece. Para não perder o costume, vocês estão felizes ainda? Eu gosto. Isaías capítulo 24 ao 27. Eu vou dar um contexto para a gente não ficar perdido. Entre 24, 25 e 26 até o 27 em Isaías, foi escrito aqui algo que alguns teólogos, algumas pessoas que entendem da Bíblia chamou de o Apocalipse de Isaías. Porque ele faz essa inscrição remente ao futuro, porque está escrito uma visão futura do que o Senhor tem de juízo sobre o seu povo, restauração e salvação que ele está separando para o seu povo. Em uma forma de cântico, ele expressa essa gratidão, reconhecendo que o Senhor Deus, ele é fiel e assim possamos celebrar, porque a gente tem a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor Jesus. Então é preciso que eu e você entenda que dentro da Bíblia, eu e você tem acesso a cânticos, profecias, temos acesso a palavras que, se a gente tem conhecimento dela, serve como uma arma nos momentos difíceis. Amém? Estão entendendo até aí? Que existe coisas da parte de Deus que a gente às vezes nem precisa de orar para Ele revelar, porque já está escrito, é só abrir e ler. Existe resposta na nossa vida que você não precisa de fazer um jejum de 3 meses e você ficar parecendo que você está passando no Saara, mas é só abrir sua Bíblia e orar que o Senhor Jesus vai revelar o que já está escrito. Porque estamos vivendo em tempos muito difíceis e a gente escutou aqui porque a nossa realidade às vezes é boa e a gente nem percebe, né? Tem uma vida boa, uma casa boa, usa a melhor roupa, tem os melhores perfumes, tem um monte de gente cheirosa aqui que eu sei que você passa, você sente o cheiro, né? Todo mundo cheirosão. A gente sabe que tem um certo conforto, mas existem muitas batalhas lá fora. Às vezes a gente também tem muitas batalhas na nossa vida, no dia a dia, seja física ou seja uma batalha espiritual. Ela é externa ou interna, independente de qual batalha é. Existem batalhas e a gente vê notícias. Essa semana foi uma semana que eu vi muitas coisas ruins acontecendo. Eu vi uma mulher ucraniana dentro de um trem que foi esfaqueada. Eu vi essa morte desse cara. E assim você fica assim, meu Deus, não dá nem para poder olhar, né, ficar ali olhando a viagem da minha irmã, né? By the way, minha irmã casou esse final de semana, graças a Deus. Tá viajando, né? Tá na lua de mel, agora pode. Estão viajando. Eu tô lá vigiando, né? Tô lá olhando os stories, mas não pode nem olhar os stories, porque vê muita notícia ruim. Porque está acontecendo coisa ruim. Está acontecendo coisa ruim, existem guerras lá fora, batalhas lá fora, que quando a gente olha para a nossa vida, a gente não tem nem direito de reclamar das nossas pequenas batalhas. Mas aí que está errado. A gente não pode reclamar das nossas batalhas, mas a gente tem que resolver elas. Eu e você tem que resolver as batalhas que eu e você tem.
Mas o pior problema é que a gente vai olhar dentro da Bíblia, vai ver que teve registros de batalhas, vai ver que tem pessoas sendo perseguidas até hoje, mas o nosso foco está muito mais no exterior, na vida das pessoas, do que no nosso interior. Então é por isso que hoje a gente vai falar sobre as batalhas que são travadas no nosso interior, que nós somos confrontados diariamente com isso. E querendo ou não, a gente tem que entender que muitas coisas começam na mente. Hoje nós vamos fazer nós não, né? Jesus vai tocar numa área. Eu quero até orar por vocês. Pode fechar os olhos rapidinho, por favor? Senhor Jesus, através da autoridade que está no teu nome, Pai, eu peço para o Senhor selar cada mente nesse momento, Pai. Pai, tira toda a seta do inimigo, Pai. Limpa os ouvidos espirituais nesse momento, Pai. Se diz qualquer ataque espiritual nesse momento, Senhor Jesus, pedimos através do teu sangue, derrama o teu sangue sobre essas vidas, Pai. Que toda palavra lançada do céu caia em terra fértil, Pai, para que possa gerar semente e o Senhor ser provedor desses frutos, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos cada vida que está aqui, guardamos cada lar, cada família, Pai. Sela cada porta de casa, Senhor Jesus, com a tua presença, para que o inimigo não venha atormentar nenhum amado que está aqui dentro. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos lá? Então a maior batalha não começa no externo, ela começa no interno. Nossos pensamentos são perigosos. Cuidado com o que você vem pensando, cuidado que você deixa o inimigo pensar. Às vezes a vida não está tão difícil, mas a gente está colocando dificuldade. Outra coisa que existe dentro do nosso, juntamente com nossos pensamentos, emoções. Não seja uma pessoa emocionada. Pessoas que movem através de emoções têm as consequências do mesmo tamanho da emoção dela. Então, se eu responder a alguém no WhatsApp, no momento da emoção, pode ter certeza que a bala vai vir muito mais forte para o meu lado na hora que a pessoa responder. Por quê? Porque eu não tive a cabeça certa para respirar, olhar, escrever a mensagem todinha. Quem já fez isso? Pegou uma mensagem, mandou algo, vou dar um contexto lá em casa, mas você esqueceu de jogar o lixo fora de novo. Uma mensagem grandona. Aí eu apaguei tudo. Beleza, amor, quando eu voltar eu jogo fora. Pronto, resolvi o BO. Então a primeira batalha, ela é da mente. E o versículo que a gente leu, a gente vai ficar nesse versículo, a gente vai ler outros versículos, mas eu quero que a gente, por favor, esse versículo de Isaías 26, versículo 3, que a gente possa acompanhar essas pequenas partes que eu vou estar dividindo ela. Tá bom? Então ela começa a iniciar falando assim, tu guardarás em perfeita paz. Deus quer guardar a nossa mente em uma perfeita paz. Porque a mente, por ela ser o primeiro campo de batalha, o primeiro local onde está começando toda a bagunça, o Senhor quer ter certeza que lá seja um local de 100% paz. E só tem um jeito da gente encontrar 100% paz. Só existe uma forma. Filipenses 4, versículo 8. Para você que está acompanhando, Filipenses 4, versículo 8, vai falar o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica. Repete comigo, oração e da súplica. Com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, repete comigo, todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Agora repete comigo, Cristo Jesus. Essa é a sua resposta para onde precisamos guardar os nossos pensamentos. Em Cristo Jesus. Parece que é muito simples falar isso, né? Porque a gente já conhece, já sabe que essa é a maneira. Só que existem muitas coisas que se a gente não praticar, a gente perde o jeito. Existe muita coisa que talvez você poderia até ter sido profissional na sua vida, mas se você se distanciar quando você voltar, você vai ter que se adaptar. Cuidado, cristãos amados do Senhor Jesus. Não se distancie do Senhor para que você precise de um tempo para adaptar com a presença de Deus. A presença de Deus não pode ser algo constrangedor. No ponto de que você e eu saímos de lá com vontade de não voltar. Por quê? Desconhecimento. Uma coisa que precisamos conhecer
o Senhor Jesus por completo. O único constrangimento que eu quero ter da parte do Senhor é que eu cheguei lá muito grandão e tive que sair muito pequeno, porque eu sei que eu preciso voltar lá para me ser alguém na minha vida. Amém? A paz de Deus, ela não mudou, sabia? Ela não muda. Ela é a mesma coisa, desde o antepassado, hoje e os dias que há de vir. A paz referente do futuro que nessa canção de Isaías aí está falando sobre essa vitória, essa paz, é a mesma paz declarada em Filipenses que ela foi mencionada. Porque a mesma paz que hoje quer nos alcançar nesse local, é a paz que quer nos permanecer. Cristo está sendo mencionado nos lugares mais sublimes dentro da Bíblia desde o começo. A gente vê Cristo na fornalha. Quem tem entendimento sabe disso. A gente vê o Cristo naquela ovelha quando Isaac foi a oferta de Abraão. Então a gente vê Cristo desde o antepassado até nas escrituras do Novo Testamento. Cristo ainda representa a paz. Cristo é a paz da minha vida e da sua vida. Mas um entendimento que a gente tem que ter hoje é que somos frágeis demais em batalhas internas. Do lado de fora você pode ir para academia, você pode malhar, você pode comer muito bem para você ficar saudável, você pode ir treinar MMA, capoeira, o que vocês quiserem. Jiu-jitsu, você pode ter uma proteção para o lado de fora. Mas do lado interno, você vai ter métodos para melhorar, mas existe só uma coisa que pode garantir sua vitória. E a gente já falou, que é Jesus Cristo. Então a diferença da batalha externa com a batalha interior é que da externa você depende de você. Depende dos seus desafios, depende das suas vontades, depende do que você consegue criar. A interna você depende daquele que já vive dentro de você. Mas por falta de conexão, você não ativou ele. Eu vou falar algo para vocês. Você já reparou que existe alguns acidentes que a gente olha, vamos falar que eu fui andar de snowboard, desci aquela montanha, caí, mas naquela adrenalina, eu não acho que eu machuquei muito. Meu braço tá doendo um pouquinho, mas eu já paguei tão caro para andar de snowboard, vou continuar andando, não vou embora, né? Eu acho que não, né? Vou continuar aqui andando. E aí eu chego em casa e eu vejo que o meu braço está quebrado e eu falo, nossa, tá doendo. Vou no hospital, aí você deixa 2 dias, passa um tempo, você fala assim, não, tá bom, talvez não foi prioridade. Mas você sabe o que acontece? O Senhor Jesus, na nossa vida, no nosso interno, ele não pode ser comparado com as coisas externas do mundo ou das coisas que a gente está investindo. O Senhor Jesus tem que ser prioridade no ponto que ele não vai se chamar um local de tratamento, um SUS. Não, o Senhor Jesus é uma emergência. Todo momento que a gente acorda, que a gente tem a oportunidade de respirar, qual que é a nossa emergência? Quebrei o braço, eu já sei que eu estou ruim, então eu vou para o room de emergência. Eu preciso agora de Jesus. Enquanto a gente fazer Jesus de etapas do nosso dia, a gente não vai entender que ele é nossa emergência para a gente sair curado naquele momento. As brigas internas, ela só vai ser muito grande na nossa vida se a gente não entender que lá dentro já habita alguém que está querendo vencer as batalhas, mas não estamos ativando. Não estamos correndo para o local de emergência. Não estamos vivendo alguma coisa que vai ser muito maior do que nossas vontades. Olha, a mente só é um ponto onde temos que trabalhar. Porque apesar que Cristo precisa... Como é que eu posso explicar isso aqui? A nossa mente é um ponto simples que a gente precisa de trabalhar. Mas existe algo maior que a gente precisa fazer. O nosso modo de agir. É até fácil falar assim, eu tenho Cristo na minha mente. Mas é muito mais difícil a gente agir como Cristo. É fácil saber quem Cristo é. Mas é difícil agir como Cristo. Existe muita coisa na nossa vida que a gente vai olhar e vai falar assim, isso aqui faz muito sentido. Eu consigo trabalhar em cima dessa tempestade. Mas o Senhor está falando, essa tempestade não é para você. Essa tempestade é algo que eu vou estar batalhando. Então a primeira batalha que a gente tem é a mente. Fala comigo, batalha da mente. E vocês entendem que nesse momento existe coisas das trevas, para não falar o nome. Porque a gente veio aqui para adorar o Senhor Jesus e não para adorar demônio. Então a gente exalta Jesus, né? Mas existe coisas das trevas querendo nos atrapalhar a entender o que o Senhor Jesus quer falar na nossa vida. Sabia que nesse exato momento a nossa mente pode estar voando lá longe porque a gente não entendeu ainda que Jesus Cristo está tão perto? A volta do Senhor Jesus está tão perto.
Quer que eu te explique como é que é perto da volta do Senhor Jesus Cristo? Talvez a gente não está entendendo literalmente, mas aquela pessoa que morreu essa semana, Jesus já voltou para ela. Se alguma coisa acontecer com a gente, Deus nos livra, semana que vem, algum dia da nossa vida que há de ir na frente, Jesus chegou para a gente. E aí, nossa mente está em Cristo? Porque a gente tem que ter uma mente igual a Cristo. A gente tem que estar conectado como Cristo. Só que aí que a gente começa a travar algo maior. Porque agir como Cristo não é fácil. E nós tem que ser humilde para entender isso. A gente tem que ser humilde para entender que a gente vai conseguir algumas etapas da nossa vida, alcançar, andar, mas a gente tem que ser humilde para entender que ser exatamente igual a Cristo vai ser um desafio. Será que a gente está disposto a pagar esses desafios? Porque a segunda batalha que vem sobre nós é a batalha da vontade. E eu vou falar para você, não tem nada pior que quando pega a gente, segura, fica igual a âncora, que é o tal da preguiça, né? A preguiça é um trem doído. No inverno, sabia que a preguiça nos Estados Unidos ela tem um contrato? Fez frio, ela chega. É 6, aqui, escutou, tá vendo? Aqui, compartilhamos. Ela chega na sua porta no inverno, ela só vai embora no verão. A bicha não entendo. É fazer um frio que no verão tá todo mundo bonitinho. Aí os que viveu lá no Brasil com café quente no calor de 90 começam a tomar ice coffee. Aí chegou no inverno, cafezinho quente, volta, tem que acordar. O bicho bebe até 1 litro de café por dia pra ficar lá trabalhando no frio, né? Animando. Que é aquele tal que você entra na casa, tá quentinho, você sai, tá lá fora. Tá frio. Você entra dentro de casa, tá quentinho, você sai, tá frio. Tá igual a gente, sabia? A gente vem na igreja, a gente fica quentinho, vai pra casa, tá frio. Não pode ser assim. A gente na presença do Senhor, a gente tá quente aqui, tem que chegar em casa, tem que pegar fogo. Durante a semana em casa, tem que estar lastrando muito mais fogo do que aqui, porque aqui é onde a gente deposita o que a gente recebeu de Deus. E aí a gente chega em casa, a gente envolve na presença de Deus. Viver na presença de Deus não é no domingo. Viver na presença de Deus é durante a semana. Contemplar a presença de Deus com os santos é no domingo. Hoje eu e você estamos contemplando a face do Criador. Hoje, nesse momento, a nossa mente está ligada porque a gente quer agir como Cristo e contra a batalha da preguiça, né? Que é a vontade, a gente está aqui expressando a nossa vontade de estar na presença do Senhor Jesus. Amém? E é por isso que eu perguntei, vocês entendem que a partir do momento que você entrou naquela porta, você está glorificando o nome de Jesus? Porque vocês vieram com própria vontade. Porque ao contrário da preguiça que faz você ficar, a vontade não é algo que vai te levantar e te carregar sozinho para entrar dentro da igreja, não. Você vai ter que ter algo maior. E o que é algo maior que a gente está procurando hoje nessa noite? Repete comigo. Jesus Cristo. Se Jesus Cristo está na sua vida, nada mais você precisa. O versículo de Isaías continua falando assim, no capítulo 26, ainda naquele versículo 3. Aquele que propósito está firme. Se você pesquisar a palavra propósito em hebraico, te confunde você todinho. Tem uns 5 a 7 diferentes modos de explicação ali de como você poderia usar a palavra propósito no contexto hebraico. E a gente usa propósito só por uma vez na frase, olha lá, né? Se não gaguejar e falar errado propósito. Se não falar errado ainda, né? Só que aí eu falei assim, eu vou pesquisar aqui, porque eu tô com vontade de estar na presença de Deus. Lembra disso. Para você entrar, para separar seu momento de devocional, já entra com vontade, meu irmão. Vai fazer devocional com o Senhor Jesus? Não faz por obrigação, não. Faz por amor e porque você tem vontade de estar na presença de Deus. Bora lá. Então essa palavra aqui, ó. Olha o meu hebraico para vocês. Shepets. Lindo demais. C-H-E-P-H-E-T-S. Shepets. Que é o jeito certo de falar. Mas Shepets é o que está escrito. Shepets, o significado dela ela é um pouquinho mais profundo. Porque ela está envolvendo no deleite, desejo e intenção. Porque às vezes o propósito da nossa vida é algo que a gente almeja porque é algo que do nosso próprio, como é que fala? Ego, que a gente quer. Nossa, o meu propósito é ter uma casa um dia. O meu propósito é conseguir vencer em algo. Só que quando você está envolvendo o deleite, o desejo e a intenção, ela anda do lado a lado para glorificar o nome de Jesus. Aí é diferente. Porque eu tenho o desejo de estar com Jesus, mas a minha intenção é de glorificar Ele. E não simplesmente um propósito para conquistar o que eu quero. Eu não quero ser um cristão que é reconhecido porque é algo que eu tenho um propósito.
Mas o meu desejo é ser um cristão para que a minha intenção seja glorificar o Senhor Jesus. Então, shepets, repete comigo, shepets. Já podemos ir para Israel, todo mundo junto. Vocês perguntar assim, o que você veio fazer aqui? Shepherds. Propósito? Shepherds. Porque a gente tem um desejo ou intenção. O desejo é Israel, mas a intenção é glorificar o Senhor Jesus, amém? Que o nosso propósito não vem só para nós. Vocês estão entendendo a diferença de propósito, do linguajar que a gente usa, e o propósito de shepherds? Que é conseguir almejar algo não pela própria vontade ou por causa de uma conquista, mas é um desejo que nos leva a uma intenção. É um desejo que nos leva a intenção. A nossa vontade de adorar o Senhor Jesus tem que ser um shepherds. É um desejo de conhecer Ele para adorar quem Ele é. A intenção sempre foi glorificar o nome de Jesus. Quer vencer suas batalhas, suas guerras na sua casa? Shepherds. Muda a sua visão do seu propósito. Tem um desejo de fazer algo para glorificar. Essa é a intenção da nossa casa. Glorificar o nome de Jesus. Aleluias. A nossa intenção é glorificar o nome de Jesus. Ou seja, aquele que sente prazer nas suas intenções diante das coisas do trono. Se é de Jesus, eu tenho intenção, então eu glorifico o Senhor Jesus. Mas se não é de Deus, a gente pode ter um propósito de conquistar, mas Jesus não vai ser glorificado. Tem muitas coisas que a gente pode ganhar na vida, mas perder nos céus. Eu não quero. Se for para me ganhar na terra e perder nos céus, não me entrega. Devolve, igual faz com roupa ruim da Amazon, devolve. Não quero. Da Shein, minha parceira, mas devolve. Aí se ficou ruim. Não serviu não, tá meio grande. Se vem de Deus, é meu, é nosso. Amém? A nossa mente tem que trabalhar em cima disso. Se é shepherds, se tem um desejo para poder contemplar a intenção sendo de glorificar o Senhor Jesus, a nossa mente pode aceitar. Agora, se não é de Deus, o que a gente faz? Joga fora. Não deixe entrar na sua mente, porque o que entra na sua mente vai ser o resultado da sua vontade. Você sabia disso? Se eu e você tem uma mente positiva, a nossa vontade está do lado a lado. Agora, se a nossa mente está negativa, preocupada com as coisas ruins, ansiedade tomando conta, podendo... e eu quero falar uma coisa, eu sofri e sofro até hoje se eu não vigiar com ansiedade, tá bom? Somos humanos, mas eu posso escolher se eu vou orar, se eu vou jejuar e se eu vou procurar a presença de Deus, ou se eu vou deixar a ansiedade tomar conta da minha casa, porque eu sou sacerdote do Mauá. Se eu dar mole, todo mundo cai junto comigo. Escutou isso, sacerdote? Homem de Deus, homem de casa. Não deixe sua casa cair só porque você está tropeçando, não, tá? Seja firme, seja forte. Tem um chefe dentro de sua casa, desejo de adorar o Senhor Jesus com a intenção que ele seja glorificado. Amém? Os homens, amém? Amém? É isso aí, agora eu vi agora não estou em guerra mesmo. Os homens levantou umas espadas aí. Mulher, levanta o escudo, que hoje é dia de guerra. Amém? Vocês estão felizes ainda? Amém. Então vamos lá. Então nossa vontade, ela pode estar instável às vezes, porque somos falhos, mas, se você quiser anotar, para anotar. A vitória começa quando decidimos firmemente seguir o Senhor Jesus. Aí que a nossa vitória começa. Quando a gente toma uma decisão. É por isso que a mente às vezes é fraca. Porque a gente pode até tomar uma decisão, mas por falta de vontade aquela decisão foi vazia. Agora quando está tudo alinhado, aí não tem erro. Quando as coisas tudo está alinhado, a gente consegue ver a mão de Deus trabalhando. Porque Deus não conversa em linhas estranhas para te confundir. Ele te leva em caminhos que às vezes vai parecer estranho para te dar uma direção. A direção de Jesus sempre vai ser aquela que vai apontar para a cruz. Você está vendo essa cruz aqui? Eu ando com uma cruzinha. A gente tem outra cruz aqui. Tem muitas cruzes, né? Amém. Não é crente mesmo. A cruz não é algo para a gente ficar adorando, mas é algo para ser lembrado do que já foi feito por nós. Sabe por que a palavra de Deus nos dá tanta força? Porque é algo que está nos relembrando das promessas de Deus sobre a nossa vida. Existem coisas que a gente ainda não entendeu porque a gente ainda não procurou saber da parte de Deus como vai ser feita. Bater no muro é a pior coisa que tem. Mas a maravilha melhor que existe é aquele muro que você tanto bateu nele, o Senhor Jesus abriu uma porta. O poder de Deus trabalha desse jeito. Eu sei que Deus está falando com alguém, que eu estou sentindo no meu espírito. Existem muros que a gente bate nele, que dói, e que por ano a gente pergunta, pai, por que eu estou fazendo isso? Por que está doendo? E Jesus fala assim, olha aqui,
Você estava na minha presença, eu estou abrindo uma porta porque agora você vai entrar. Você sofreu porque o processo é desse jeito. Eu não sei para quem é, mas eu estou sentindo no Espírito que Deus está falando. Existe um processo que só Ele conhece o tempo determinado. E na hora que Ele abrir a porta, você vai entender. O processo foi necessário para a maturidade, porque tem gente que precisa de entrar dentro de casa e esquece de tirar o sapato. E Deus está falando, onde lugar santo só se pisa descalço. Vai entrar na porta sim, mas vai entrar na presença de Deus. Amém? Aleluias? Meu Deus. Vamos lá então? Olha, um exemplo dentro da Bíblia, para a gente entender o que era vontade, força de vontade. Lembrando do Getsemane? Jesus, em Mateus 26, está escrito ali nos versículos 41, que existiu aquele momento que estavam os 3 discípulos de Jesus e Jesus estava falando com eles, vou dar uma ilustração aqui, né? 3 aqui, fica aqui, vigia que eu vou orar. Jesus ia. Orava, mesmo sabendo que a direção dele era ir para a cruz, mesmo sabendo que estava difícil. Imagina aqui comigo, pensa comigo. Imagina você sabendo que você ia morrer. E você ir lá orar para Deus para glorificar o nome dele. Loucura, né? Aí você volta, aquelas pessoas que você está discipulando, você dividiu o pão. Os meninos viu o demônio saindo do corpo dos outros, viu pessoas sendo curadas, viu tanta coisa, volta, está dormindo. Aí Jesus vai falar assim, não acredito que você está dormindo de novo. Como assim? Aí eles levantam, limpam a barba. Não, agora vou ficar acordado. Aí Jesus vai de novo. Com a vontade, tá? Lembra que não estão falando sobre a batalha da vontade agora. E com a vontade própria, vai lá e glorifica a Deus, mesmo sabendo que a direção que ele ia ser era cruz. E voltava de novo. Aí estavam os menininhos fazendo o quê? Dormindo de novo. Até que chega uma hora que Jesus fala, basta, chegou a minha hora. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, meus amados? Que enquanto uns estavam dormindo, outro estava glorificando a Deus, mesmo sabendo que o momento era difícil. Jesus é o exemplo que eu e você tem, que precisamos submeter a nossa vontade diariamente diante de Deus. Porque a vontade, ela é explicada assim. Quem está na presença não olha a circunstância, adora. Quem está com o corpo cansado pode ter até um conhecimento, porque olha aqui, esses discípulos aqui, tá? Conheciam a palavra de Deus, viu Jesus fazendo milagres, então não pensa que porque eu e você há anos atrás leu a Bíblia e conheceu Jesus, isso é o suficiente para hoje você andar na promessa, tá? Não é não, porque a palavra se revela. Hoje Jesus tem algo para falar no nosso coração, e se eu e você não tiver vontade de vencer essas batalhas da preguiça, o Senhor não vai revelar não. Pode até revelar, você ganhou na Mega Sena dos céus, tá? Se isso acontecer. Eles nos chamam para bater na porta. Mateus 26 fala para a gente entrar no quarto, fechar a porta e orar no secreto. Você acha que é para quê? À toa? Não, é para o Senhor revelar algo da parte dele para mim e para vocês. É difícil? É. Nossa, é muito difícil. Todos nós temos que pagar a conta, todos nós temos uma vida. Eu tenho 2 crianças, e se Deus quiser voltar mais, você me dá força também, tá, Jesus? Amém? Me dá força, que eu vou ter mais. A gente vai conseguir caminhar. É difícil? É, mas o seu lugar secreto não é negociável. A presença de Deus não é negociável. Se você não tem no seu dia inteiro um momento separado para você orar, provavelmente você nem ora. É verdade, dói falar? É verdade. Se você não tem um costume de ter um momento do seu dia inteiro, de 24 horas, para separar por menos 15 minutos, talvez você nem ora então. Ou é aquela oração, né, famosa do TikTok. Deitou a cabeça, Senhor Jesus, a mesma coisa de ontem, amém. Porque essa aí tem muita, né? Pode rir, gente, não tem problema não. Eu sei que acontece. Ou você acha que também todo mundo que chega para pregar é santo? Não. Temos dias difíceis, mas a gente procura a santidade naquele que já conhece a resposta. A cruz não foi em vão. Jesus teve vontade de orar, mesmo no momento que ele sabia que ele ia morrer na cruz por nós, porque para ele não foi em vão, foi para que hoje você e eu pudéssemos olhar face a face com ele aqui nessa noite. É as noites que há para vir. Mas lembra, culto de domingo não é local só para eu e você pegar aqui a presença de Deus e falar amém, domingo que vem eu procuro Jesus de novo. Devia doer nos nossos ossos imaginar que só no domingo que a gente vai passar na presença de Deus. Devia doer em nós imaginar que a gente tem uma semana inteira e a gente só foi lembrar de Jesus no momento que a gente precisava dele.
É, Jesus. Acha em nós, Papai do céu, corações que têm fome da Tua presença, Pai. Acha em nós sede, Senhor Jesus. Pai, que não possamos viver uma vida vazia, Deus. Mas que possamos ter uma vida cheia da Sua presença, meu amado. Existem guerras interior que são mal resolvidas e que acabam gerando guerra exterior. Na igreja, na nossa casa. Mas sabe o que é o pior? É que a falta de vontade, ela faz com que os nossos problemas virem necessidade da igreja. Eu acho que vocês não entenderam. A nossa falta de vontade de estar adorando o Senhor Jesus vai criar problemas na nossa vida que vai acabar sendo o problema da igreja. Porque a gente não consegue resolver com o Senhor no secreto e a gente quer colocar o nosso fardo em outras pessoas. Resolva-se com o Senhor Jesus? Ou você acha que o véu foi rasgado para que ainda sacerdotes pudessem te levar até a presença de Deus? Se você não sabe, me chama um dia na sua casa que eu te mostro onde é o quarto. Aonde se você vai procurar o Senhor Jesus. Seria vergonhoso, né? Paz do Senhor, você pode mostrar a sua casa? Amém. Lá. Aí no final, eu embora, eu falo assim, aqui, deixa eu falar pra você. Senão que isso aqui é um de oração. Deixa eu falar com você. Isso aqui é o seu quarto e aqui é onde você vai separar pra você orar. Amém. Fica com Deus. Usa o quarto, tá? O quarto não é só pra dormir, não. É para encontrar Jesus também. E existe uma terceira batalha. Vamos lá. Batalha da mente. Batalha da vontade, que vem a cada 6 meses com contrato, a preguiça. Que a gente está repreendendo em nome de Jesus. Somos trabalhadores, temos poder em Jesus. E nós vamos vencer. Acordar com um cafezinho cristão. É ou não é? Tem que ter força. Vamos para cima. Matar o leão. E existe a terceira batalha. Que é a batalha que às vezes a gente não percebe. Mas é o que mais nos persegue. A batalha da fé. Porque olha, se sua mente não está conectada em Cristo, você já não tem vontade de fazer mais nada. Mas se você não tem vontade de fazer nada e nem tem a mente em Cristo, cuidado para você perder a sua fé por inteiro, tá? Não perca a sua fé por inteiro, porque aí é só ladeira abaixo. Já ouviu que é ditado? Na descida qualquer santo ajuda? Cuidado dos santos que estão te ajudando, tá? Às vezes a gente está dando muito mais glorificação e idolatria para a coisa do mundo, chamando aquilo de santidade, do que o Senhor Jesus tem para te oferecer no seu quarto, na sua casa, na Bíblia. Vocês estão felizes ainda? Eu amo quando vocês estão felizes. Vocês não têm noção. Porque a continuidade do versículo vai falar o seguinte, ó. Versículo ainda 3, né, de Isaías 26. Porque em ti confia. A maior vitória eterna é confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias estiverem difíceis. Eu vou ler em Hebreus 10, versículo 23, tá bom? Já estou quase terminando. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Só 5? Amém? É? Tá bom. Hebreus 10, versículo 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ter fé é acreditar na fidelidade de Jesus. Se você não está conseguindo acreditar nas promessas, ou nas coisas, profecias que foi falado na sua vida, ou até conseguir acreditar que amanhã algo vai dar certo, acredite só numa coisa: Jesus é fiel. Acabou aí. Porque você pode estar fraco, sua mente pode estar bagunçada, sua preguiça pode estar no alto nível. Na hora que você tiver a fé, que é a certeza que o Senhor é fiel, tudo aquilo vira pó. E você começa a entender que o Senhor é tão fiel no ponto de pegar e fazer igual em Romanos 12, renovar sua mente, porque a fidelidade está contigo. Seja forte e corajoso, irmão, como eu falei em Josué, porque Deus está contigo. A sua fé é palpada em Jesus Cristo. E as Escrituras estão aqui para nos confirmar que o Senhor é conosco. Amém? E para me terminar aqui, veio uma ilustração no meu coração enquanto eu estava no GPS. Então eu quero lembrar para vocês, não falta o seu GPS. GPS é um lugar lindo para comunhão, é um lugar lindo para a gente poder adorar o Senhor Jesus, mas é um lugar especial para Jesus revelar coisas no seu coração. Vai com o coração aberto para o seu GPS.
Não vai pensando que é só uma obrigação de quarta-feira, mas vai com o entendimento que se Jesus está lá, algo novo está lá. Algo lindo está lá. Então o Senhor me deu uma visão que eu achei aquilo muito linda. Porque como a gente está falando em guerra, né? E eu estou pregando aqui, mas eu não estou falando de espada, eu não estou falando de nada que parece uma guerra, mas Deus é tão bom comigo. Eu falei assim, vou te dar uma ilustraçãozinha então, só para você ficar feliz. Talvez no final do mês aí você prega de novo ou algo. Pois então, existe aqui um castelo. Viaja o Espírito Santo comigo aqui, gente, eu amo essas coisas. Tem um castelo aqui. Isso aqui é a muralha, porque todo castelo tem Vamos lá, gente, todo castelo tem muralha, amém. Aqui, eu sou o castelo. Meu irmão, aquele sótão, como é que chama? Não é basement, como é que chama aquele lugar lá embaixo, lá que eles escondem? Que quando... você chama o que quiser, bunker, basement, sótão, o que for, aquele local, no lugar level mais baixo do castelo, da casa. Por quê? Tudo que te atacar não vai chegar em você, porque você está no esconderijo. Então aqui ó, esconderijo, o castelo e a muralha. A muralha na guerra, ela foi criada como um modo de defesa. Por quê? A muralha trabalha sozinha. Ou você já viu alguém lá fazendo assim ó, eu sou a muralha. Não, a muralha trabalha sozinho. Sabe o que é a muralha na nossa vida? A palavra de Deus, as promessas de Deus. Deus jogou as palavras dele sobre de nós, porque ela quer trabalhar ao seu favor. Basta a gente se posicionar no local onde ela está de frente. Sabe quando a palavra de Deus vai estar na sua frente? Pega sua Bíblia, quem está com sua Bíblia aí. Quando você estiver olhando para ela. Leia a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai estar de frente batalhando por você. É assim que funciona no reino de Deus. Aqui ó, tá na minha frente, irmão, a Bíblia. Não é? Não é, músicos? Eles batalham de outro jeito, com as vozes. Mas aqui ó, a muralha, a palavra de Deus tem que estar diante dos nossos olhos para proteger tudo aquilo que há de vir. Porque esse aqui é um portal da nossa mente. Não deixa os seus olhos ver coisas que vai bagunçar sua mente. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala. Amém? Irmãos da intercessão, intercede por isso, senti muito no Espírito isso. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala. Tá bom? Então a palavra de Deus é a nossa muralha. Fala, a palavra de Deus é a nossa muralha. E agora existe o esconderijo, porque o Senhor fala o seguinte: usa a palavra para que você seja defendido, mas o esconderijo é um local onde eu vou te garantir que você está seguro. Fui para o esconderijo. Sabe o que é o esconderijo? A presença de Deus. Meu Deus. A palavra de Deus é a nossa muralha. Mas quando a gente entra naquele quarto para orar, para ficar na presença de Deus, é o nosso refúgio. É o nosso esconderijo. Vai ter batalha externa, vai ter confusões de família, vai ter confusões de business, mas enquanto você deixar a palavra de Deus ser sua muralha, enquanto você deixar o seu quarto, o seu local de encontro com a presença de Deus, não vai ter nada do lado de fora, nem dentro da sua vida, que vai parar o trabalho de Deus sobre você. A gente tem que andar nessa circunstância, que a muralha é a palavra de Deus, e a presença do Senhor Jesus é o nosso lugar seguro. E eu vou falar para você, e essa que é a revelação que tenho para você. A muralha pode até cair em contexto de guerra. Resumindo, a gente pode até ficar sem Bíblia, né? Nós escutamos a irmã falando que existem pessoas que não têm Bíblia, né? Não é isso que ela falou? Existem pessoas que não têm privilégio de ler, infelizmente. A palavra pode até parar de chegar até você, mas a presença de Deus não. Você pode procurar a presença de Deus até quando você estiver mudo, quando você estiver cego, estiver surdo, porque Ele está dentro de você. Ele vive dentro de você. E você carrega o Espírito de Deus. E a revelação é o seguinte: pode até cair o muro, mas você só sai da minha presença quando eu voltar. Porque aí nós vamos de encontro à presença de Jesus. Isaías 26 estava profetizando de algo lindo, era isso. Estamos pregando Isaías 26, versículo 3 por isso, porque o cântico de alegria é: o Senhor vai voltar.
E eu não vou precisar mais me esconder. Não vai ter medo, não vai ter choro, não vai ter dor. Vai ter a presença do nosso Senhor face a face conosco. O nosso amado, o nosso Senhor. Uau! Jesus. Quer ter sua fé aumentada diante da dificuldade? Medita e seja relembrado pelo Espírito através das Escrituras e dos seus momentos no secreto. Vamos ficar de pé? Olha, formas antigas de orações, bênçãos, ainda protegem o nosso lar. Existem canções, existem salmos na Bíblia que eu e você precisa meditar. Precisa passar uma medida de tempo com Ele. Lembra? Quem não se programa para orar, provavelmente nem ora. Vamos sair do nosso lado de conforto e vamos nos programar para estar na presença de Deus. Não como uma religião, uma obrigação, mas porque a gente tem vontade. E não simplesmente propósito, mas aquela palavra em hebraico que eu vou ter que ler de novo. Shepetz. Porque a gente tem desejo e a nossa intenção, que vem do desejo, é glorificar o Senhor Jesus. Então as batalhas internas são inevitáveis, mas não precisamos lutar sozinhos, sabia disso? Em Cristo temos a paz para nossa mente, que a gente falou de batalhas da mente. Temos a firmeza em Cristo, porque Ele traz em nós a vontade de concluir todas as coisas para a plena e perfeita vontade de Deus. E em Cristo encontramos fidelidade para que a nossa fé seja forte. Então repete comigo: em Cristo eu estou ligando a minha mente. Repete forte isso. Em Cristo eu estou conectando a minha mente. Em Cristo eu estou firmando a minha vontade. E em Cristo eu deposito minha lealdade de fé. Entrega suas guerras internas ao Senhor nessa noite. Confia naquele que já venceu todas as batalhas por nós. Nesse momento eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Senhor Jesus, existem guerras que a gente não tem força para batalhar, Pai. Pode ter até algumas confusões no dia a dia que a gente consegue resolver, mas sem o Senhor, somos nada. Trabalha na nossa mente, trabalha na nossa disposição para que possamos ter a vontade plena, shepherds, propósito de verdade, um desejo, um deleite com a intenção de te glorificar, Pai. E finalmente que possamos lay down, que a gente possa nos entregar à tua fidelidade, Pai. Tira esse minuto para você adorar o Senhor Jesus. Aleluias. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,